Somente será arrebatado quem é batizado com o Espírito Santo? Esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. Veja até o final que você vai ser esclarecido, vai aprender não apenas para abençoar a sua vida, mas abençoar também outras pessoas que têm essa dúvida e você vai poder ajudar a esclarecer, tá bom? Eu peço desde já que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações para você ser lembrado dos próximos vídeos que nós estaremos postando aqui e não se esqueça de dar o seu like, tão importante para que outras pessoas sejam alcançadas. Antes de responder essa pergunta, vamos falar sobre o que é o arrebatamento, tá? Quando o Espírito Santo, ele será tirado da terra. Quando? Nós cremos que pelas 3 passagens bíblicas que nós vamos ver, fica evidente isso que acontecerá na ocasião do arrebatamento. O que vai acontecer no arrebatamento? Porque o arrebatamento, uma explicação assim simples, as pessoas, como por um milagre, elas vão começar a desaparecer. Então estarão 2 juntos, um vai desaparecer, vai ficar o outro. O arrebatamento é quando as pessoas serão levadas ao céu, tá? Como uma promessa que há na Bíblia Sagrada, sem explicação humanamente falando. No livro de João, no capítulo 14, versículo 16 e 17, o Senhor Jesus disse assim: "E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós." Então, aqui é uma promessa que o Espírito Santo estaria conosco. Tá? O Consolador, que é o Espírito Santo, estaria conosco e habitaria conosco. Na noite em que o Senhor Jesus ele foi traído, ele prometeu aos seus discípulos que o Espírito Santo iria fazer morada na igreja para sempre. E a igreja somos nós, tá? A igreja somos todos nós. Quando a igreja for chamada para deixar esse mundo, que é o arrebatamento, ou seja, os salvos irão subir para o céu, como por um milagre, não vão passar pela morte, tá? O Espírito de Deus irá junto. No livro de Apocalipse, nos primeiros capítulos, você pode conferir, onde a igreja ainda está na terra, o Espírito é encontrado falando com a igreja. O Espírito falando com a igreja. Mas depois do capítulo 4, quando a igreja é tirada do mundo, o Espírito não é mais mencionado até o capítulo 14, onde ocorreu a tribulação. Onde ocorreu a tribulação, a grande tribulação. Assim como nós iremos voltar para o nosso lar celestial, o Espírito Santo também voltará junto com a igreja. Você precisa saber disso. Tá? Aliás, uma outra coisa que você precisa saber, a palavra-chave de hoje é fortaleza. Escreva o seu nome e põe a palavra fortaleza na frente do seu nome, que nós vamos estar orando por todos. Estamos na reta final, essa semana é muito importante, talvez você vai sofrer até uma pressão maior, né, para desistir, abrir mão. Mantenha-se firme, porque o Espírito Santo virá sobre você, se ainda não veio, e vai renovar todos aqueles que já são batizados, todos aqueles que receberam a presença de Deus, foram possuídos pela presença de Deus. Ele vai se mover em você, na sua mente, no seu coração, na sua vida. Não duvide nem por um instante. Permaneça na fé. Os olhos do Senhor Jesus estão sobre você para te abençoar, para te salvar, para te honrar. Eu quero responder uma pergunta de uma pessoa que deixou no story do nosso Instagram: como continuar focado no Espírito Santo se a minha vida exterior é uma guerra? Veja, nós enfrentamos lutas e guerras do lado de fora, mas o Espírito Santo é aquele que nos dá a paz. O Espírito Santo é o que nos ajuda a mantermos firme e vencer nas nossas guerras, nas nossas batalhas espirituais. É o Espírito Santo que faz dentro de nós acontecer
essa segurança que nós vamos vencer as batalhas e lutas e guerras e aflições que nós enfrentamos no dia a dia. Todo mundo corre o risco, todo mundo enfrenta lutas, todo mundo enfrenta batalhas, todo mundo enfrenta problemas, todo mundo enfrenta situações difíceis, tá? Quem tem o Espírito Santo, quem não tem o Espírito Santo, mas se você focar em receber o Espírito Santo, se você focar em receber a presença de Deus, então você vai tirar os seus olhos dos seus problemas exteriores e isso vai ser bom para você. Quando a pessoa fica focada nos problemas que acontecem ao seu redor, nos problemas que acontecem do lado de fora, ela tira o seu foco do espiritual, que é o principal, que é o mais importante. Então não deixe as lutas e os problemas, as tristezas do dia a dia enfraquecer você. Se você ficar olhando para o problema, você vai tirar o foco do Espírito Santo. Mas se você priorizar o Espírito Santo, você não vai ficar focado nas suas lutas exteriores ao seu redor, tá bom? Faça isso, vai funcionar na sua vida. Foque no Espírito Santo, que ele vai ser o seu reforço e o seu sustento todos os dias. Mas voltando falando do arrebatamento, quando a igreja do Senhor Jesus ela for chamada para fora deste mundo, ou seja, ela for arrebatada, o Espírito deixará de fazer morada na terra. Olha só, deixará de fazer morada entre nós. A igreja subiu, o Espírito do Senhor vai com a igreja, porque o Senhor Jesus disse que o Espírito Santo estaria conosco todos os dias até a consumação do século. O Espírito Santo permaneceria conosco, permaneceria do nosso lado, dentro de nós, todos os dias. Agora, respondendo à pergunta do início, se uma pessoa que tem o Espírito Santo vai ser arrebatada ou só serão arrebatados aqueles que possuem o Espírito Santo, na Bíblia nós temos exemplos de pessoas que foram arrebatadas e nem mesmo temos certeza se elas eram ou não batizadas com o Espírito Santo, tá? Sabemos que eram pessoas ungidas, que tinham uma forte comunhão com Deus, mas não há nenhum registro bíblico na Bíblia que elas eram batizadas. Nós temos o exemplo de Enoque. Enoque, ele foi arrebatado, tá? A palavra diz no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 5, diz assim: pela fé, Enoque foi arrebatado. Pela fé, ele foi arrebatado. Agora, a Bíblia não menciona se ele já tinha sido batizado com o Espírito Santo ou não tinha sido batizado com o Espírito Santo. Nós temos um outro exemplo de alguém que foi arrebatado, Elias, o profeta Elias. Ele subiu ao céu num redemoinho, está lá em 2 Reis 2,11, você pode conferir depois. Claro que possuir o Espírito Santo, falando de Elias, ele foi arrebatado. Também não tem nenhuma testificação bíblica que ele foi batizado com o Espírito Santo antes de ser arrebatado, tá? Não há nenhuma prova bíblica que primeiro ele recebeu o Espírito Santo e depois ele foi arrebatado. Agora, uma observação quero fazer. É claro que possuir o Espírito Santo é a nossa garantia de salvação e de arrebatamento também. Então, estando dois no campo, um será levado e o outro deixado. Está em Mateus, no capítulo 24, posso ler para você, Mateus capítulo 24, no versículo 40, ele diz: então dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro, Jesus falando sobre o arrebatamento. Quando nós lemos esse versículo na Bíblia, alguém pode afirmar, ok, talvez a pessoa que foi deixada era aquela que não era batizada com o Espírito Santo. Afirmar que uma pessoa que ainda não tem o Espírito Santo não será arrebatada, seria muita arrogância da nossa parte. Por quê? Porque existem muitas pessoas sinceras, se esforçando para agradar a Deus, que procuram manter uma consciência limpa e um coração puro diante de Deus, e ainda não foram batizadas com o Espírito Santo. Como ficariam essas pessoas nesse caso? Como ficariam essas pessoas nesse caso? Houve o arrebatamento, elas eram sinceras, estavam buscando a Deus, mas ainda não tinham sido batizadas e ficaram após o arrebatamento. Portanto, acredito que se hoje acontecesse o arrebatamento, aqueles que não possuem ainda o Espírito Santo estariam por conta
dos mistérios de Deus, tá? Por conta dos mistérios de Deus. Porque a palavra do nosso Senhor, ela é viva e eficaz. Aliás, eu queria que você já anotasse a palavra-chave de hoje, perfeito, tá? Escreva o seu nome e na frente põe a palavra-chave perfeito. Nós vamos orar por você. E voltando ao assunto, você sabe que afirmar que uma pessoa que não tem o Espírito Santo não vai ser arrebatada, não está na Bíblia e não há ninguém que possa afirmar isso. Até porque não há nenhum registro bíblico ou nenhuma afirmação na Bíblia que no arrebatamento só vai subir quem for batizado com o Espírito Santo. Eu espero que esse vídeo ele tenha abençoado a sua vida. Compartilhe no grupo de WhatsApp, compartilhe no Facebook, compartilhe com as pessoas que você sabe que serão ajudadas. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações para você ser lembrado do próximo vídeo e não se esqueça de dar o seu like, que é muito importante para que esse vídeo alcance outras pessoas também.